Olá, estamos iniciando mais um programa ligado no esporte pela TV Polo em Cubatão. Agradeço a todos pelos e-mails mandando-nos parabéns pelo nosso primeiro programa. E hoje estamos aqui com dois convidados. À minha direita, a professora Cristina Lentino Vanisek. Olá. E aqui à minha esquerda, o professor Orlando. Olá. E também temos aqui parceiros e companheiros aqui de mesa, que é o professor Wilson. E à minha direita, o presidente da Liga Cubatense de Artes Marciais, o professor Carlos. Eu queria aproveitar para dar uma palavrinha para dizer o quanto está repercutindo o nosso primeiro programa, que aconteceu aqui com o Sartorato e com o Carioca, da Liga de Society. Está muito bem comentado e a entrevista deles foi muito bacana. Não, realmente recebemos vários e-mails nos parabenizando, né, fazendo os comentários e também muitas modalidades já se colocando à disposição do programa para serem convidados para os próximos programas. Hoje aqui nós estamos iniciando o segundo programa e eu vou me dirigir aqui à professora Cristina Lentino Vanisek, que fale um pouquinho de você, professora. Bom, eu sou a técnica aqui da equipe de canoagem de Cubatão, também sou professora da escola de iniciação de canoagem e a gente já desenvolve aqui um trabalho há bastante tempo com essa modalidade e com isso a gente teve possibilidade de ter bastante alunos que passaram e que aprenderam essa modalidade aqui. Mas, professora, eu sei que o seu trabalho na canoagem não se iniciou na canoagem. Me parece que a sua pessoa lá atrás iniciou em outra modalidade, né? Por favor, fale dessa outra modalidade. É verdade. Quando eu iniciei, há bastante tempo atrás, foi no remo, porque nessa época não existia a canoagem como uma modalidade constituída no Brasil. A gente tinha que fazer algum esporte quando estava na faculdade e a minha opção foi pelo remo. Aprendi, gostei muito, permaneci na modalidade, competi bastante e quando eu ia passar essa pergunta, como surgiu a canoagem em sua vida? Ou como a canoagem entrou na sua vida? Porque eu sei que existe até uma brincadeira entre os canoístas e o pessoal que rema, né? Que os canoístas falam que o remador rema para trás, não é isso? E os canoístas para frente. Então me fale, como é que você saiu de remar para trás, que na verdade é um esporte de elite, um esporte olímpico também, e caiu para a canoagem, que aliás se faz um bom trabalho aqui em Cubatão. Então, foi uma coisa gradual. Na época que eu comecei no remo, inclusive, eu fazia faculdade de biologia. Por causa da modalidade do remo, depois eu acabei me formando na biologia, mas eu gostei tanto que eu quis me dedicar ao esporte. Então, eu fui fazer outra faculdade, me formei em educação física e realmente a minha paixão era trabalhar com o remo. Na época, eu fiquei sabendo que aqui se necessitava de um instrutor de remo, não especificaram assim exatamente muito bem. E eu fiquei sabendo que ia ter um concurso público aqui na prefeitura, eu me inscrevi. Porque parece que na época, acho que foi em 1991, né, que quando construíram a raia olímpica e não tinha um professor especialista na modalidade. Isso, aí eu fiquei sabendo do concurso, prestei, tive a felicidade de ser aprovada, então eu logo fui chamada, né? Só que na época acabou o que se mostrava, a necessidade que se impunha era de um professor de canoagem, que ainda não era a minha formação. Mas como eu tinha colegas que tinham estudado, que tinham sido os pioneiros na implantação da canoagem no Brasil, na raia olímpica da USP, eu voltei para as minhas origens, fui pedir ajuda, fiz um curso de formação em canoagem, um curso específico, e logo assumi. Depois desse curso específico básico, né, eu fiz várias especializações e segui na canoagem. E foi o que se desenvolveu aqui em Cubatão, e eu juntamente com o esporte e com a cidade. Então,
Originalmente, eu vim de São Paulo, mas eu já sou cubatense há bastante tempo depois dessa evolução. Muito bem. Também sei que a sua pessoa é conhecida internacionalmente e parece que foi convidada, tanto pela confederação ou federação, para estar arbitrando numa Olimpíada. Me fale, que ano foi isso? Que Olimpíada foi essa, professora? Isso. Com o desenvolvimento meu desenvolvimento na canoagem e o desenvolvimento também da equipe de Cubatão, que é uma equipe bastante vitoriosa, teve grandes atletas e agora está surgindo uma nova geração, né? Com essa possibilidade de ir para os eventos, sempre tinha alguma coisa errada. E o técnico vai lá, lógico, ele quer que as coisas funcionem da melhor maneira para não ter preocupação, né? E a gente ia para os eventos e, eventualmente, acontecia alguma coisa errada e lá ia eu brigar. De tanto brigar, um dia me fizeram a seguinte proposta: olha, você toda vez tem alguma coisa que você fala que está errado, tal, então vem trabalhar com a gente, vem ajudar a melhorar esses erros. E eu fiquei dividida, né? Se eu não aceitasse, eu não ia mais poder ficar reclamando porque tinham me oferecido a oportunidade. Se eu aceitasse, eu ia ter que me envolver naquilo. E eu acabei aceitando, fui estudar regras, auxiliei a implantação de todo um sistema de arbitragem. Isso já faz bastante tempo. E com isso, a arbitragem no Brasil se desenvolveu bastante, né? Quando surgiu a oportunidade, o Brasil ia sediar uma Copa do Mundo de velocidade, a primeira Copa do Mundo de velocidade que foi feita fora da Europa, iria ser feito um exame de árbitro internacional. E o Brasil tinha interesse que alguém fizesse a prova, né? Porque é interessante, apesar do árbitro ser neutro, é importante você ter um bom conhecimento das regras, como as coisas evoluem, né? E me indicaram para fazer essa prova, porque é uma prova que você só pode fazer se você for indicado. Eu estudei, é uma prova que você tem que fazer em inglês, é meio complicado. E eu passei na prova, então eu passei a ser árbitra internacional. Então, depois disso, você vai galgando os degraus. Me parece, professora, que também a sua pessoa foi convidada logo após essa Olimpíada para também trabalhar no PAN, acho que como coordenadora? Isso, é todo um trabalho que a gente acaba, uma coisa decorrendo da outra, né? Então, com essa possibilidade de ser árbitra internacional, eu acabei indo sendo postulada pelo Brasil, aceita pela Federação Internacional e fui árbitra internacional nos Jogos Olímpicos de Atenas. Depois disso, eu fui chamada pelo Comitê Olímpico Brasileiro, por indicação da Confederação, para ser a organizadora técnica da modalidade canoagem nos Jogos Pan-Americanos do Rio de Janeiro, né? Isso foi uma coisa bastante importante, porque você não cuida só da arbitragem, você cuida de tudo que tem lá. Então, desde a parte que o atleta chega, você tem que pensar como vai funcionar o atleta chegando, o árbitro chegando, o técnico, barco, comida, alojamento, barco, tudo. Então, foi um trabalho bem grande. Olha, isso nos deixa muito orgulhoso. Na verdade, eu, como cubatense de coração e nascido aqui em Cubatão, a sua pessoa cubatense por opção, né? Nos deixa muito orgulhoso por fazer parte aqui da nossa cidade, também da Secretaria de Esporte, que a sua pessoa faz parte, na SEMES. Então, eu gostaria de dizer e abrir aqui as perguntas à nossa mesa, nossos companheiros. Eu queria que ela falasse um pouco sobre o trabalho dela hoje, na cidade. O trabalho que a gente desenvolve hoje é basicamente com a iniciação de canoagem e, como uma consequência, vai se formando a equipe de competição. Então, é formada pelos alunos, quem tem vontade de participar, quem tem interesse, nos procura e vai aprender a remar. E, depois disso, desenvolvendo o gosto, querendo, ele vai competir. Ou não, pode ser feito só por lazer, uma pessoa que queira por opção. E qual a idade? É a partir de 10 anos e a criança tem que saber nadar. Não existe limite máximo. Né? Eu queria perguntar, por exemplo, se o seu Wilson quisesse começar a praticar o esporte. Está convidadíssimo. Vai participar, seu Wilson? Quer fazer uma pergunta? Gostaria, sim. Gostaria de saber quantos atletas hoje
treinam com a senhora? A gente tem, num total, por volta de 45. Quem está competindo hoje é por volta de 20 atletas, né? A nossa meta é aumentar esse número tanto de iniciação quanto de competição, para que a gente possa atingir o maior número de pessoas mesmo, né? De praticantes, e para trazer uma vida saudável também à população. Obrigado. Eu queria também que ela falasse, talvez no próximo bloco, sobre as conquistas que, né, de hoje no Exatamente. cidade. Então vamos deixar em aberto. Essa pergunta para o próximo bloco, e assim encerramos o primeiro bloco. Faremos um breve intervalo e voltaremos com o programa Ligado no Esporte pela TV Polo. Fique ligado. Voltamos já já. O Rio é uma das 4 cidades candidatas às Olimpíadas e Paraolimpíadas de 2016. Sediar os Jogos é trazer grandes investimentos em transporte, urbanização e segurança, gerando milhares de empregos e desenvolvimento, não só no Rio, mas no país todo. Mas isso depende também de você e do braço forte do povo brasileiro. Acesse o portal do Ministério do Esporte e assine embaixo o seu apoio. Olimpíadas no Brasil. Esse jogo dá futuro. Muito bem, retornamos ao programa Ligado no Esporte pela TV Polo. Você que está chegando agora e nos assistindo nesse momento, gostaria de dizer que estamos aqui entrevistando a professora Cristina, professora técnica de canoagem. E no último bloco nós deixamos uma pergunta no ar, que era a respeito do que ela estava fazendo no momento, as conquistas que estavam acontecendo no momento. Então, professora Cristina, por favor, nos responda. Atualmente a gente então está com uma nova leva de atletas. Tivemos a realização já nesse ano de 2 etapas do circuito regional de canoagem velocidade. Foram realizadas aqui na Raia Olímpica Jorge de Oliveira Barbosa, no Jardim Casqueiro. E com isso a gente teve uma boa participação dos nossos atletas. Então nós temos atualmente despontando o Nicolas Peroni, Douglas Mauri, Danilo Mauri, a Nayara Neucina, que já é uma atleta mais antiga nossa, e são todos atletas bastante jovens e que têm bastante futuro na canoagem. Esses que eu falei, assim, são o grande destaque, mas nós temos vários outros que também já estão se aproximando bastante, e o que a gente espera é que eles realmente consigam se destacar e ter um bom desenvolvimento, tanto na canoagem quanto na escola e toda a vida deles. Professora Cristina, a iniciação na canoagem, eu acredito que é feita em terra, mas antes disso há uma questão com o aluno, que muitas vezes a pessoa pode não saber nadar, e eu sei que há uma dificuldade até mesmo para se adentrar dentro daquele barco, é isso, professora? Que é o meu caso. Eu acho uma dificuldade. Caiaque, mas eu não sei nadar. Então é isso aí. Existe uma preparação, ensinamento perto para isso? Você usa, por exemplo, o centro esportivo? Acho que a raia fica perto do centro esportivo. Isso. A gente tem a necessidade de saber nadar. Isso não tem como. Mesmo as aulas sendo realizadas com colete salva-vida, é obrigatório que se saiba nadar. Você falou muito bem quando disse do centro esportivo, porque nós temos as aulas de natação que são realizadas bem próximos, né? Então, normalmente é feito um teste de natação. Algumas crianças não sabem nadar nada, outras, às vezes, ficam nervosas ou estão há algum tempo, vamos dizer, estão enferrujadas no quesito natação. Então, o que acontece é que a gente encaminha esses alunos para os professores de natação e eles fazem, em alguns casos, só algumas aulas, relembrar da natação, e esses alunos retornam para refazer o teste. Em outros casos, não. Eles são encaminhados para a natação, aprendem a nadar. Quando eles aprendem, eles podem voltar. Inclusive, a carteirinha que se utiliza, que é necessária para fazer qualquer modalidade esportiva aqui em Cubatão, é a mesma. Tanto para canoagem, natação, capoeira, toda é a mesma carteirinha, então a gente agora já utiliza isso. Professora, minha próxima pergunta o custeio disso, o aluno ele tem que comprar o equipamento, a prefeitura fornece, como é que é todo a estrutura física?
Esse é um tema bastante importante de se salientar, porque se cada um tivesse que comprar seu material, realmente ficaria inviável. A prefeitura tem o material, tem caiaques, remos, colete salva-vida, todo o material necessário para a prática da atividade está à disposição, não tem custo nenhum, nem para fazer carteirinha, nada. E é bom a gente lembrar que eu acho que uma coisa bastante importante, a primeira escola municipal de canoagem, escola pública de canoagem, é a escola de Cubatão. Poxa, hoje em dia a gente ainda tem algumas outras municipalidades, mas Cubatão é pioneiro nesse sentido de oferecer esse serviço gratuito e é uma modalidade bastante diferente. Então, é interessante a participação da comunidade nessa modalidade. A mesa, companheiro, tem uma pergunta, Carlos? Ou o seu Wilson? Se fosse para mim, do meu interesse, participar da sua equipe, se eu teria que começar do zero, do beabá, né? Então, o que acontece é o seguinte, as pessoas, os alunos, quando chegam, eles já têm uma vida antes. Então, quem não sabe nadar, como eu falei, tem que começar a nadar antes disso. Quem nunca fez exercício, porque tem toda uma parte de preparação física, que existem músculos que a gente nem sabe que existe, só vai verificar a existência deles depois que fez o treino e saiu completamente doído, né? Então, existem uma série de exercícios físicos que a gente faz para preparação e depois o atleta vai para a água. Então, no caso de pessoas já experientes que praticam uma atividade, por consequência, ela já vai estar um patamar acima, um degrau acima, e vai começar já com uma bagagem maior. Então, a tendência é que se desenvolva de uma maneira mais rápido, né? Mas a parte técnica da canoagem, uma pessoa que nunca remou vai começar do zero. E o desenvolvimento é feito de acordo também com que a bagagem de cada um, com que cada pessoa está apta para fazer ou não, o seu equilíbrio, sua força, a resistência. Isso cada um desenvolve de acordo com o seu ritmo. Professor Carlos, tem alguma pergunta? Eu vou fazer mais uma pergunta antes de você passar para o Orlando. As pessoas interessadas, elas devem se dirigir para qual local? Ou você tem um e-mail que as pessoas possam tirar dúvidas com você? Não, as inscrições elas são feitas diretamente lá na raia, então a pessoa tem que vir e pegar uma ficha. Infelizmente, não existe essa possibilidade de fazer via internet, porque tem que se pegar a ficha. Não, tem o telefone, que é o telefone da raia, pode dizer o que é o 3364-4176, 3364-4176, é o telefone da raia olímpica, que qualquer pessoa que atender pode fornecer as informações, porque é a parte administrativa lá da raia. Então, todos podem fornecer essa informação. E, especificamente, a pessoa vai, pega uma ficha e vai ser encaminhada para fazer o exame médico, né, que vai ser agendado. Então, a única coisa que a pessoa tem que fazer é ir buscar essa ficha. No caso de menor de idade, o pai ou a mãe, o responsável, vai ter que assinar essa ficha e levar 2 fotos 3x4. Parabéns, professora Cristina. Desejo muito sucesso nos seus trabalhos. E sempre quando houver algum projeto, algum campeonato, torneio, evento ligado à sua modalidade, é só nos mandar por e-mail que nós estaremos anunciando. E a sua pessoa estará vindo aqui novamente dizendo qual foi as suas conquistas. Ok? Muito obrigado pela participação. Obrigada. Então agora passaremos a fazer uma entrevista aqui com o professor Macaquinho, conhecido como professor Macaquinho na modalidade, e é assim que ele gosta de ser chamado, que é o Orlando de Jesus Carvalho. Então eu gostaria que o Orlando começasse iniciando falando sobre a sua pessoa. Olá, tudo bem? Tudo bem? Eu gostaria de agradecer o convite de estar presente, né, ao Ligado no Esporte, né, e dizer aí que eu já treino a capoeira desde novinho, desde 6 anos de idade. Mas novinho você já é, né, o Macaquinho? Desde os 6 anos de idade. Hoje você está com quantos anos? 23 anos. 23 anos. E você começou a treinar com quem? Eu comecei a treinar capoeira, comecei a treinar capoeira novo, que nem eu falei, aos 6 anos de idade, com meu pai, que hoje se encontra na graduação de contramestre. Pode falar o nome dele, mestre? Contramestre Araquém, da Senzala de Santos.
né, formado no Mestre Sombra. Conheço. Né? E hoje eu estou aí treinando mais um pouco para conquistar um pouquinho de espaço, né? E tá conquistando a capoeira, né? Macaquinho, você disse que começou treinando com seu pai, e hoje seu pai, que eu sei, seu pai ainda está nativo ainda, que é o contramestre Araquém, que treina senzala, eu conheço muito bem. E essa sua questão, essa motivação de mudar de treinador, foi por que isso? Para a gente trilhar um caminho, conhecer pessoas novas, conhecer movimentações novas, entendeu? Muita coisa que um mestre hoje em dia sabe, ele não possa saber tudo, né? Que o mestre não sabe tudo, e nem outros sabem. Outros podem ter outra maneira melhor de ensinar, outros podem ter outras pessoas novas para apresentar para a gente, entendeu? Que tem alguma coisa para passar para a gente, que hoje em dia é o que cobram, não é verdade? Você ainda é tão novo, professor Macaquinho. Eu gostaria de saber das suas conquistas. Parece que você começou a competir há 3 anos, é isso? Isso, esses 3 anos atrás aí, eu participei de um campeonato de acrobacia, né? Foi em que cidade? Em São Vicente, né? Eu tirei em 3º lugar. Então foi em 1997, não é isso? Isso, na Copa Metropolitana que teve... 2007. A Copa Metropolitana que teve, eu tirei 2º lugar, na colocação em 2º lugar, né? E teve... Essa Copa Metropolitana... Foi em Cubatão. Foi em Cubatão, no SESI? No SESI de Cubatão, né? E teve outros campeonatos, alguns que eu não posso me lembrar, né? Você parece também que participou dos Jogos Regionais, né? Em 2009, isso. Que foi ano passado. Isso, eu fui em 1º lugar. Parece que você está com a medalha aqui na mesa, né? Pode mostrar aí para nossa câmera. Eu tirei em 1º lugar, né? Medalha de 1º lugar nos Jogos Regionais pela cidade de Cubatão. Qual categoria? Eu peso pesado. Peso pesado. Vou ficar longe de ti, hein? Peso pesado. E domingo retrasado, eu trouxe medalha de prata, 2º lugar pelo campeonato do Guarujá, né? Que também é como se fosse uma Copa Metropolitana, isso, porque participa as cidades todas aqui da nossa região, né? Isso. Qual o seu técnico hoje? Hoje meu técnico é o Mestre Barbosa, né? Então, você está muito bem de técnico. Porque eu fiquei sabendo que o Barbosa ele foi convidado novamente para ser técnico da seleção cubatense, é verdade, Barbosa? Exatamente. O atual secretário, o atual diretor de esporte da SEMES, Secretaria de Esporte de Cubatão, me convidaram para novamente voltar ao cargo de técnico da equipe de Cubatão na modalidade de capoeira. Que você deixou esse cargo em que ano? Há 2 anos atrás? Exatamente. Há 2 anos atrás deixei o cargo e as pessoas que estavam nele, houve problemas porque não tinham conhecimento, né, do regulamento. Parece que houve um WO na primeira convocação, e na segunda convocação também teve um segundo WO que foi na equipe feminina. E aí eles viram que realmente teriam que voltar a uma pessoa técnica e responsável. E aí fizeram esse convite e agradeço à secretária e ao diretor de esporte, que a secretária no caso é a professora Renê, e o diretor de esporte, que é o Xandó. Eu também queria parabenizar eles porque foi uma atitude sensata, né? Trazendo você de volta para o comando da seleção cubatense de capoeira. E só fazendo uma ressalva, viu, professor? Na modalidade de capoeira, hoje em Cubatão, só tem 3 atletas de capoeira que têm medalha. Que são, e na verdade, por incrível que pareça, os 3 são meus alunos. Tem aqui o professor Macaquinho, na categoria pesado, tem o meio pesado, que é o professor Águia, né? E temos na categoria pesado feminino, que é a professora Patrícia. Todos os 3 são meus alunos. São os únicos medalhistas em jogos regionais. Então a SEMES agiu muito bem em corrigir um equívoco, né? Porque eu sempre digo que é mais difícil você corrigir o erro, consertar um erro, do que fazer o erro. Eles vão ter muitos erros para consertar pela frente. Exatamente. Mas voltando aqui ao Orlando Macaquinho, eu gostaria de saber, você tem projeto, você está executando algum projeto na modalidade de capoeira? Eu estou realizando um projeto, né, numa pequena aí, como que eu posso dizer? Uma comunidade. É uma comunidade, né, que precisa bastante, né. E onde é? Se encontra agora, É na Vila dos Pescadores? Isso, na Vila dos Pescadores, né. Porque é aquilo, né, hoje em dia o mundo tá cheio de violência, né, as crianças estão aprendendo o que não presta,
né? Eu estou tentando pelo menos tirar as crianças da rua. E é o que eu sempre falo, às vezes você não consegue formar um atleta, mas consegue formar um cidadão. Pelo menos consegue formar um cidadão, né? Que, de caráter, que nem ele possa até mesmo respeitar a sua pessoa, não é mesmo? Onde que eu dou aula, pelo menos alguns que foram meu aluno que pararam de treinar, por onde passa, me respeita, entendeu? E se eu estiver perto, eu sei que eles não vão de respeitar as pessoas que estão ao meu lado, né? Quer fazer alguma pergunta, professor Wilson? Eu gostaria de perguntar para o Macaquinho, já que você é um conhecedor de capoeira há 17 anos, né? E já treinou Muay Thai, eu gostaria de fazer um convite para você, para quando houver um campeonato nosso de kickbox, para você fazer um musical form, que eu tenho certeza que você vai se sair muito bem. Que a equipe é muito carente de musical form, quase ninguém leva equipe para os campeonatos. E geralmente é a capoeira e o Kung Fu que tem mais facilidade para essa modalidade. Eu fico agradecido pelo convite, né? Eu também convido você e a todos a estar participando também de uma aula minha, até mesmo de um evento meu, certo? E as portas estão abertas para vocês, né? E pode deixar que eu estarei lá. Eu queria fazer uma pergunta para o seu Wilson, já antecipando o próximo bloco. O Campeonato Mundial de Kickboxing vai ser no Brasil esse ano, né, seu Wilson? São Paulo, a cidade de São Paulo vai ser a pioneira, pela primeira vez, da América do Sul, ser a organizadora do Campeonato Mundial de Kickboxing, que está previsto para 25 países, já tem a confirmação de 19 países, confirmado, e está previsto para iniciar, a delegação chega dia 13, treina no dia 14 e pesa, e dia 15 o evento, e dia 16 conhecer a cidade de São Paulo, os pontos turísticos. E qual é o país favorito esse ano? Primeiro está Brasil, segundo Itália e Portugal. Só mais uma pergunta. Você vai participar como árbitro esse ano? Vou receber o convite ontem e com todo prazer irei. Pela 19ª vez já. Isso é muito importante, hein, seu Wilson? Voltando aqui ao Orlando, ao Macaquinho, o trabalho que você faz na comunidade ali na Vila São José é cobrado? Tem uma cobrança? Como é que é feita a inscrição? É só procurar no local, tem um telefone, ou pode fazer alguma pergunta, senão nós podemos deixar no nosso site aqui à sua disposição. Pode responder no próximo bloco agora, que a gente tem que encerrar esse bloco. Então, essa pergunta fica no ar e será respondida no próximo bloco. Assim terminamos o segundo bloco do programa Ligado no Esporte pela TV Polo. Fique ligado, voltaremos já já. Retornamos ao terceiro e último bloco do programa Ligado no Esporte pela TV Polo. E você que está chegando agora, já foi aqui entrevistado a professora Cristina, professora de canoagem, e estávamos entrevistando aqui o professor Macaquinho da modalidade capoeira. Ficou uma pergunta no ar, que era a respeito como entrar em contato ou participar da modalidade capoeira. Para estar procurando a gente da Associação de Capoeira Brasil Folclore, né? Pode estar indo no centro esportivo. Armando Cunha no Jardim Casqueiro. Isso. Está procurando o Mestre Barbosa. Até mesmo ele vai estar falando de quem os alunos deles não estão dando aula, mais próximo da casa de quem quer aprender, né? Pode estar indo mesmo até na Vila dos Pescadores, no centro comunitário, né? Criança de 6 anos de idade, leve o responsável para a gente estar fazendo o cadastro, né? Onde mora, endereço, data de nascimento, né? Lá a capoeira que a gente dá aula de capoeira lá é da comunidade, né? É mais para crianças carentes, aquelas pessoas que não têm condições até mesmo de estar ajudando. Se locomovendo, né? Isso, né? E o que a gente puder fazer por eles, a gente vai estar fazendo, né? O contato pode estar ligando nesse telefone, né? Que é 91 37 8929, tá falando comigo, né? E se for possível passar, que é o 91 37 8069,
que é um menino que dá aula junto comigo, que me ajuda lá, né? Vai estar falando com o professor pequeno. Ok. Ou também pode ligar para o Centro Esportivo Armando Cunha, no Jardim Casqueiro, que lá o telefone é 3364-3909. Gostaria de avisar a todos os praticantes da modalidade capoeira que agora, dia 15 e 16 de maio, estaremos fazendo a seletiva para montarmos a equipe que irá para a competição dos Jogos Regionais, que será no Guarujá, que é se não estiver enganado, é o 54º Jogos Regionais, né? É muito importante a sua participação, não deixe de participar. Eu estarei entregando brevemente a carta convite da SEMES aos 3 grupos aqui em Cubatão, que é a Associação de Capoeira Pelourinho, a Associação de Capoeira Meninos Guerreiro e a Associação de Capoeira Brasil Folclore. Então agora passaremos a falar sobre as notícias, conquistas esportivas em nosso município por atletas cubatenses. Começaremos com a ultramaratona. Adilson Dama é campeão da 5ª ultramaratona. Adilson Dama Pereira foi o vencedor da ultramaratona, que aconteceu no dia 18 de abril, no Jardim Casqueiro. A prova que teve um percurso de 100 km para homens e 80 km para mulheres. Este circuito foi montado com 4 quilômetros, aferidos pela Federação de Atletismo. E a categoria feminina teve como vencedora a atleta Maria José Tomás de Aquino, do Educa Guarujá, com um tempo de 7 horas, 12 minutos e 50 segundos. Foi a 5ª edição da ultramaratona, né, e tiveram 121 inscritos. Temos sim, os atletas cubatenses foram destaques no circuito Loterias Caixa Brasil Paralímpico. Pô, muito importante isso, hein? Foram destaque nos circuitos Loterias Caixa Brasil Paralímpico de atletismo, natação e halterofilismo, que ocorreu de 23 a 25 de abril no Paraná, na cidade de Maringá, Paraná. Cubatão foi representada por 9 atletas que trouxeram na bagagem 9 medalhas, sendo 2 de ouro, 3 de prata e 4 de bronze. Os atletas cubatenses disputaram as categorias... Eles disputaram arremesso de peso, lançamento de dardo e disco, 100, 400, 800, 5 mil metros rasos e halterofilismo. E houve um destaque cubatense na competição, Barbosa. Bom, pelo que eu sei, o destaque foi o atleta Marcos Rodrigues, que conquistou 3 medalhas, uma de prata no lançamento de dardo e 2 de ouro, uma no arremesso de peso e a outra no lançamento de discos. Os outros atletas que ajudaram a elevar o nome de Cubatão no circuito foram Marcos René, Solange Ferreira, Marli da Silva, Júlio César, Edilson Araújo, Luiz Júnior, Jerônimo Roberto e Tiago Santos Silva. Os técnicos da equipe Wagner Rodrigues e Renato Monteiro ficaram contentes com o resultado, que superou o do ano passado. E aí, seu Wilson, temos mais alguma notícia? Temos sim, temos o passeio ciclístico da cidade de Cubatão, que eu gostaria de parabenizar a Ilenilda, que é funcionária da CMT. Ela sempre se dedica a esse passeio todos os anos. Exatamente. E eu assisti, foi muito bem organizado e reuniram mais ou menos 1.400 atletas representando esse passeio. Fora atletas, pessoas comuns também, né? Comuns, exatamente. É um passeio que eu já tenho conhecimento, né? Sempre iniciado no horário matutino, né? No início da manhã, onde até mesmo as pessoas fazem o quê? Uma interação, né? Conhecendo até a mesma cidade. Exatamente. É isso, fazendo. E eu acho que é um roteiro turístico, né? Que eles fazem, né? Pela cidade, isso é muito importante. Além de praticar um esporte, já é um passeio com a família, com os amigos e vizinhos. 17 e 18 de abril foi realizado o 21º torneio de xadrez da cidade de Cubatão. Foi no Parque Anilinas, né? E contou com a participação de 41 participantes, dividida em 5 categorias, né? E o grande destaque foi a jogadora Artemis Guimarães, que consagrou-se campeã na categoria absoluta. E o Clube do Xadrez tem um trabalho muito bacana aqui na cidade. E quem tiver interessado, eles funcionam lá na Biblioteca Municipal. Temos aí alguma... E uma última notícia aqui, queria parabenizar a Gabriele Santana, de 10 anos, atleta de Cubatão de Karatê, que conquistou o título brasileiro no dia 18 de abril em Maceió, Alagoas. Ela é atleta da Associação Unidos Karatê-Do de Cubatão. Como Carlos Eduardo Paganini,
trouxe a medalha de prata pela categoria 10 e 11 anos. E o Lucas Daniel Souza Santos, que trouxe a medalha de bronze na categoria 14 e 15 anos. Outro atleta local, Leonardo Benes Figueiredo, que também disputou na categoria 10 e 11 anos, acabou derrotado na disputa pelo 3º lugar. Parabéns a todos os atletas cubatenses por todas as conquistas e também parabenizar os seus técnicos, né? Que vem formando não somente os atletas, como também cidadãos brasileiros e cidadãos cubatenses. Mais alguma notícia? Só mais uma coisinha, que no próximo programa a gente vai estar falando do 2º Fórum Paulista de Artes Marciais, que alguns representantes da Liga de Artes Marciais vão estar lá participando, representando o Cubatão nesse evento. Isso é muito importante. Estamos terminando mais um programa Ligado no Esporte pela TV Polo e aqui ouviremos a palavra dos nossos convidados e do nosso parceiro, as suas considerações finais. Professor Wilson, por favor. Bom, para mim foi um prazer novamente ter sido convidado e à medida que for possível estarei aqui. Agradecer a presença da Cristina, foi um prazer em conhecê-la, Cristina, que eu não conhecia, só conhecia de nome, entendeu? Mas pessoalmente eu não te conhecia, como também a do Orlando, tá, Orlando? Agradeço a presença de todos vocês aqui, tá? E agora vou aqui, passando ao meu lado direito, agradecer a presença da professora Cristina e aqui o espaço está aberto, professora Cristina. Suas considerações finais. Eu que agradeço o convite pela participação, de poder divulgar a canoagem. Gostei muito de saber as notícias da capoeira também e já vou falando que eu vou me tornar uma fã do programa para acompanhar o esporte cubatense. Só repetindo o convite, para quem quiser praticar canoagem, pode nos procurar na Raia Olímpica Jorge Barbosa, lá no Jardim Casqueiro. O telefone é o 3364-4176. Muito obrigada. É só nos mandar através do nosso site, que é www.lcam.com.br ou através do nosso e-mail, que é lcam@lcam.com.br. Mande sua opinião ou se coloque à disposição para ser convidado aqui para o nosso programa. Gostaria agora de ouvir as palavras e as considerações finais do professor Carlos, que é o presidente da Liga Cubatense de Artes Marciais. Eu queria aproveitar para parabenizar o trabalho do Orlando na comunidade dele, para agradecer muito a presença da Cristina aqui, que veio só engrandecer o nosso programa. Agradecer também as pessoas que acompanham o nosso programa, que acreditam no nosso trabalho, né? E convidar todo mundo para estar aqui no próximo programa, porque nós vamos ter mais convidados e eu queria que todo mundo estivesse aqui com a gente novamente. Assim terminamos mais um programa Ligado no Esporte pela TV Polo em Cubatão. Agradeço a você por deixarmos entrar em sua casa e fazermos uma explanação esportiva de nosso município. Você pode participar. Entre em contato conosco tanto pelo nosso site ou pelo nosso e-mail. Agradeço a todos e fique com Deus. Obrigado. Fique ligado.